Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você já sentiu que por mais que você se esforce, por mais que você lute, parece que existe uma força invisível que te puxa de volta para o mesmo lugar? Uma sensação de andar em círculos, de ver as mesmas portas se fechando, de viver os mesmos problemas repetidamente, como se a sua vida fosse uma reprise de um filme de derrota. Você ora, você busca, você age, mas o avanço real, aquele que traz paz e prosperidade, parece sempre estar a um passo de distância, inalcançável. Relacionamentos que não progridem, finanças que nunca decolam, uma saúde que vive por um fio, uma mente confusa e cansada. Se isso ressoa no seu espírito, saiba que você não chegou a este vídeo por acaso. O que você está sentindo pode não ser apenas emocional ou circunstancial, pode ser espiritual. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas do mundo espiritual para expor uma das táticas mais antigas e eficazes das trevas, a feitiçaria feita com nós, bonecos e fitas. E mais importante do que isso, hoje você vai receber o conhecimento e a autoridade para desmantelar ponto por ponto cada uma dessas amarras. Nós não vamos apenas quebrar, nós vamos desfazer as obras do diabo na sua vida. O que você vai aprender aqui hoje é um conhecimento que liberta, que capacita e que te posiciona no lugar de autoridade que Deus te deu. Antes de mergulharmos fundo nesta revelação, eu quero te fazer um pedido. Se você sentiu no seu coração que este conteúdo é para você, já deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem de libertação alcance mais pessoas. E faça algo importante. Comente aqui embaixo de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo. Eu quero saber até onde a nossa comunidade de guerreiros está chegando. Escreva aí nos comentários, para que possamos nos sentir conectados nesta batalha. Feito isso, então se prepare, porque a sua percepção sobre a guerra espiritual está prestes a mudar para sempre. Vamos começar. Parte 1. O Código Invisível, desvendando o segredo dos nós. Para vencermos uma guerra, primeiro precisamos entender a estratégia e as armas do nosso inimigo. E uma das armas mais subestimadas e poderosas, usadas em rituais de bruxaria, é o nó. Você pode pensar, mas o que um simples nó pode fazer? Aí é que se engana quem enxerga apenas com os olhos físicos. No mundo espiritual nada é por acaso. Cada gesto, cada palavra, cada objeto tem um peso e um significado. E o nó é um dos símbolos mais potentes que existem. Quando um bruxo, um feiticeiro, ou alguém com intenção maligna dá um nó em uma fita, em um cordão, em uma linha, ou até mesmo no seu cabelo, ele não está apenas fazendo um laço físico, ele está selando um decreto espiritual. Cada nó funciona como uma assinatura, um carimbo que valida uma palavra de maldição no mundo invisível. É como se ele estivesse escrevendo uma sentença, e ao apertar o nó ele decreta: está selado. A Bíblia mesma nos dá uma pista sobre isso, em Eclesiastes 7, versículo 13, que diz: atenta para a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Isso nos mostra que existe uma torção espiritual, algo que foi deliberadamente emaranhado e que aos olhos humanos parece impossível de ser desfeito. Mas a segunda parte dessa revelação é que para Deus nada está perdido. O que foi torcido pelo homem ou pelo diabo pode e será endireitado pelas mãos do Criador. Mas por que eles usam objetos específicos como cabelo, bonecos e fitas? Vamos entender a lógica oculta por trás disso, porque o conhecimento nos dá poder para anular essas obras. Pense no cabelo. Por que o cabelo é tão cobiçado em rituais? Porque o cabelo carrega o seu DNA. Ele carrega a sua identidade, a sua assinatura biológica. É uma parte de você que contém sua força vital. Lembra-se da história de Sansão? A força dele não estava no cabelo em si, mas o cabelo era o símbolo, a aliança visível da sua consagração e poder. Quando o inimigo tem acesso ao seu cabelo, ele acredita ter acesso à sua identidade, à sua força, para poder manipular e drenar a sua vida a partir dali. Agora vamos falar dos bonecos. Isso é algo que vemos em filmes, mas a realidade espiritual por trás é ainda mais séria. Um boneco usado em feitiçaria se torna o que chamamos de corpo substituto.
Ele vira um espelho espiritual da vítima. O objetivo é que tudo o que for feito no boneco, perfurações, amarrações, nós, se reflita na pessoa real. Dores que os médicos não encontram a causa, doenças repentinas, uma sensação de estar sendo esmagado ou paralisado. Muitas vezes, a origem está em um altar maligno, onde um boneco que representa você está sofrendo esses ataques. E as fitas e cordões, estes são usados para criar o que o ocultismo chama de circuitos fechados. Imagine a sua vida como um rio que flui livremente. Ao usar uma fita para amarrar algo seu, ou um boneco que te representa, a intenção é enrolar a sua vida em ciclos de repetição. É por isso que muitas pessoas vivem um padrão de fracasso. Começam um projeto, ele não vai para frente. Começam um relacionamento, ele termina da mesma forma que o anterior. Entram e saem de dívidas, mas nunca prosperam. É um circuito fechado de derrota, onde a vida da pessoa fica andando em círculos presa naquele laço. E a revelação mais profunda sobre o nó é esta. O nó também simboliza o tempo preso. Cada nó dado contra você é uma tentativa de interromper o fluxo natural da sua vida, de atrasar o seu relógio divino. É por isso que quem está debaixo de feitiçaria de amarração vive em constante atraso. Demora para casar, demora para se formar, demora para prosperar, demora para receber a cura. O tempo da pessoa foi espiritualmente amarrado. Eles tentam prender o seu futuro, congelar o seu presente e te forçar a reviver as dores do passado. Mas é aqui que a nossa fé se levanta, pois temos uma promessa em Isaías 45, versículo 2, onde o próprio Deus diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Deus é o Senhor do tempo, e Ele tem o poder de endireitar, de acelerar e de restituir cada segundo que foi roubado. Parte 2. O diagnóstico da alma. Sinais de que há nós invisíveis em sua vida. Agora que você compreende a mecânica espiritual por trás dos nós, é crucial aprender a identificar os seus sintomas. O inimigo age nas sombras, mas ele sempre deixa rastros. E a libertação começa quando o Espírito Santo nos abre os olhos para enxergarmos esses rastros em nossa própria vida. Como você pode reconhecer que existem nós invisíveis te aprisionando? Preste atenção, pois vou listar alguns sinais práticos. Veja se algum deles se encaixa na sua realidade. O primeiro sinal acontece no mundo dos sonhos. Seus sonhos são um portal para o mundo espiritual. Sonhos recorrentes com cordas, fios, teias de aranha, cobras se enrolando em você ou em sua casa. Esses não são sonhos comuns. São representações do seu espírito te alertando que há amarras, laços e prisões ao seu redor que precisam ser desfeitos. O segundo sinal é a sensação clara de estar vivendo em ciclos repetitivos. É aquele sentimento que eu descrevi no início. Você luta, 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 e quando pensa que vai sair do problema, algo acontece e você volta para a estaca zero. É o mesmo tipo de dívida, o mesmo tipo de briga familiar, o mesmo tipo de decepção amorosa. Isso não é azar nem coincidência. Um ciclo repetitivo é a assinatura de um nó espiritual, um circuito fechado que te força a percorrer o mesmo caminho de dor, vez após vez. O terceiro sinal se manifesta nos relacionamentos. Relações que nunca avançam. Parece que há um bloqueio invisível que impede o casamento, que gera contendas do nada, que afasta pessoas boas de você ou que te atrai sempre para pessoas que vão te ferir. Isso é um sinal clássico de uma amarração, um nó que foi dado para te prender na solidão e na rejeição. O quarto sinal é físico. Muitas pessoas debaixo de feitiçaria sentem um peso físico constante na região do pescoço, dos ombros ou do peito. Uma sensação de sufocamento, de falta de ar, como se algo estivesse pressionando você. Dores de cabeça constantes que não têm explicação médica. Um cansaço extremo que não passa, mesmo que você durma. Isso acontece porque o ataque ao corpo substituto, o boneco, se reflete em seu corpo físico. É fundamental entender que os feiticeiros nunca fazem apenas um nó. Os rituais são construídos em camadas, como uma cebola. Eles são metódicos. Eles podem criar um nó para o corpo, para trazer doença, dores, cansaço. Um nó para as emoções, para gerar depressão, solidão, síndrome do pânico, rejeição. Um nó para a mente, para causar confusão mental, falta de direção.
perda de memória, incapacidade de aprender, um nó para as finanças, para bloquear recursos, fechar portas de emprego, gerar dívidas e miséria. Por isso, a libertação não pode ser um evento superficial. Não adianta apenas gritar, está quebrado. É preciso um processo de desfazimento, nó por nó, camada por camada. E além da trava espiritual, os nós atingem diretamente a sua mente, o seu psicológico. A vítima entra em um estado de ansiedade crônica, uma sensação de impotência, de que nunca vai conseguir sair daquela situação. Pensamentos de derrota e de suicídio podem se tornar frequentes. Por quê? Porque o nó também é uma prisão mental. A bruxaria não prende só a sua vida externa. Ela busca prender a sua percepção interna, para que você mesmo acredite que não há saída, para que você desista de lutar. Eles querem que a sua própria mente se torne a sua cela. Parte 3. A jurisdição celestial, cancelando a legalidade e desfazendo as obras. Aqui nós chegamos ao ponto de virada. Entendemos o problema, diagnosticamos os sintomas e agora vamos entender o fundamento da nossa vitória. No mundo espiritual, tudo funciona com base em leis e legalidade. Para que um nó, um feitiço, funcione e tenha poder sobre a vida de alguém, o feiticeiro precisa de uma base legal. Ele oferece algo em troca no mundo espiritual para dar força ao ritual. Geralmente são sacrifícios, como sangue de animais, velas consagradas a demônios ou palavras de maldição proferidas em um altar. Isso cria uma espécie de contrato, uma escrita de dívida no mundo invisível. Eles operam sob uma jurisdição das trevas, e é por isso que seus rituais parecem ter tanto poder. Mas a notícia mais poderosa que eu posso te dar hoje é que existe uma jurisdição superior, uma autoridade que está acima de toda e qualquer outra, a jurisdição do reino dos céus. E é aqui que a obra de Jesus na cruz se torna a nossa arma suprema. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você entende a profundidade disso? Aquele escrito de dívida, aquele contrato legal que o inimigo tinha, foi cancelado. Não foi rasgado, foi cancelado, tornado nulo, sem efeito. E como ele foi cancelado? Pelo sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito que já derramou o sangue que quita toda e qualquer dívida. Quando um bruxo oferece o sangue de um animal, nós apresentamos o sangue do Filho de Deus, e não há debate sobre qual tem mais poder. Jesus não apenas cancelou a legalidade, mas ele despojou os principados e potestades. Ele os desarmou. Ele os humilhou publicamente. Isso significa que todo demônio, todo principado que opera através da bruxaria já foi derrotado e envergonhado por Jesus. Eles não têm mais autoridade legítima sobre um filho de Deus. A única autoridade que eles têm é aquela que nós, por falta de conhecimento ou por medo, permitimos que eles exerçam. Antes de partirmos para a destruição, para o desfazimento, existe um passo crucial: a revelação. O Espírito Santo é quem traz à luz o que está oculto. Ele é o maior detetive do universo. Muitas vezes, em oração, antes de serem libertas, as pessoas começam a ver em sonhos ou em visões os objetos que foram usados contra elas. Elas veem o rosto de quem fez o mal, veem o local onde o feitiço foi enterrado. Outras, de forma sobrenatural, encontram em suas próprias casas objetos estranhos, fitas amarradas, bonecos escondidos em gavetas, pós estranhos na porta, roupas íntimas que sumiram e reaparecem com nós. Não tenha medo disso. Quando Deus expõe, é porque Ele está prestes a destruir. A revelação é a primeira parte da libertação. É Deus acendendo a luz no porão escuro para que você veja exatamente onde a sujeira está e possa limpá-la com autoridade. E isso nos leva a um dos pontos mais importantes deste ensinamento: a diferença crucial entre quebrar e desfazer. Pense em um vaso de barro que está com um defeito. Quebrar é simplesmente pegar um martelo e espatifar o vaso. A ação é rápida, violenta, mas deixa cacos, fragmentos, destroços para trás. Muitas vezes, na guerra espiritual, as pessoas só querem quebrar a maldição,
mas os resquícios, as raízes, os cacos emocionais e espirituais continuam lá, podendo se juntar novamente. Desfazer, por outro lado, é um processo cirúrgico, inteligente e completo. Imagine um bordado complexo e maligno. Desfazer é como um artesão divino que, com paciência e precisão, puxa linha por linha, desata nó por nó, até que não reste sequer um vestígio do desenho original. O tecido da sua vida volta ao seu estado original, limpo, sem marcas. É exatamente isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz em 1 João 3,8: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele não veio para quebrar, ele veio para desfazer, para desmantelar, para aniquilar, para apagar da existência cada obra das trevas na sua vida. E é com essa mentalidade que vamos orar. Não com a força bruta da nossa carne, mas com a precisão cirúrgica do Espírito Santo, que vai em cada área, em cada camada, e desfaz nó por nó. Parte 4. O preparo do guerreiro, posicionando-se para a vitória. Nenhuma batalha é vencida sem preparação. Antes de entrarmos na oração final, na oração desfazedora de nós, você precisa preparar o seu espírito. Você precisa se posicionar corretamente diante de Deus e do mundo espiritual. A sua atitude interna determina a eficácia da sua oração externa. Então, neste momento, eu quero que você siga 4 passos simples, mas profundos, para preparar o seu coração. Primeiro, renuncie de coração a toda ligação oculta. Talvez, no passado, por curiosidade ou ignorância, você tenha se consultado com cartomantes, lido horóscopo, participado de rituais ou simplesmente aceitado objetos de pessoas com más intenções. É hora de fechar essas portas. Diga em voz alta: aí onde você está, eu renuncio em nome de Jesus a todo envolvimento, consciente ou inconsciente, com o ocultismo. Eu fecho todas as portas que abri para o inimigo e me coloco debaixo da proteção exclusiva do sangue de Jesus. Segundo, declare a sua não aceitação. A passividade é o playground do diabo. Você precisa ser ativo e vocal sobre a sua liberdade. Declare com firmeza: eu não aceito estar amarrado. Eu não aceito a doença, a miséria, a confusão e a solidão na minha vida. Eu rejeito toda sentença de bruxaria e todo decreto de feitiçaria contra mim e minha família. A sua voz tem poder no mundo espiritual. Use-a. Terceiro, visualize a sua liberdade. A fé também opera no campo da imaginação. Feche os seus olhos por um instante e comece a visualizar pela fé cada nó sendo desfeito. Veja as cordas se soltando dos seus pés, as fitas se desenrolando das suas finanças, as amarras se quebrando dos seus relacionamentos. Veja a luz de Deus dissolvendo cada ponto de escuridão. Veja-se livre, correndo, prosperando, sorrindo. Essa visualização fortalece a sua fé e alinha o seu espírito com o que Deus já decretou para você. Quarto, confie na ação do Espírito Santo. Entenda que não é na sua força. É o Espírito Santo quem expõe, quem convence e quem liberta. Confie que enquanto você ora, Ele está agindo como um general em campo de batalha, enviando anjos, desfazendo laços e restaurando cada área da sua vida. Entregue a Ele a sua ansiedade e confie na sua obra perfeita. Você está pronto? Você está preparada? Seu espírito está posicionado? Então vamos juntos agora entrar no campo de batalha, não como vítimas, mas como filhos do Deus Altíssimo, revestidos de autoridade, para desfazer toda a obra das trevas. Parte 5. A oração desfazedora de nós, decretando a sua liberdade. Agora é o momento de orar. Eu vou conduzir esta oração, e eu peço que você repita cada palavra com fé, com autoridade, não como uma reza vazia, mas como um decreto de um filho de Deus que conhece seus direitos. Coloque a sua mão sobre o seu coração e vamos orar. Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu me coloco debaixo da autoridade do Seu nome, que está acima de todo nome, e me cubro com o Seu sangue poderoso. Eu Te agradeço porque na cruz, Jesus cancelou todo o escrito de dívida que era contra mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espírito Santo, eu peço que agora a Tua luz penetre em cada área da minha vida. Revele-me tudo o que está oculto.
Mostra-me toda a obra de feitiçaria, todo ritual, todo nó que foi feito para prender a minha vida e o meu destino. E agora, pela autoridade que me foi concedida em Cristo Jesus, eu me levanto contra toda a obra das trevas. Eu me dirijo a todo nó que foi dado contra a minha vida. Nó feito no meu cabelo, em peças de roupa, em fotografias ou em qualquer objeto que me pertença. Em nome de Jesus, eu ordeno, seja desfeito agora. Eu me dirijo a todo boneco, a todo vulto, a todo corpo substituto que foi levantado em altares de bruxaria para me representar. Eu declaro que você não tem poder sobre mim. Eu desligo a minha vida, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito de você. Toda dor, toda enfermidade, toda agulhada, toda amarração feita em você, eu a declaro nula e sem efeito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu envio o fogo do Espírito Santo para consumir esse boneco agora. Eu desfaço, ponto por ponto, cada nó na minha vida financeira. Todo nó que prendeu a minha prosperidade, que me colocou em ciclos de dívida e miséria, que fechou portas de emprego e oportunidades, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Eu libero o fluxo da provisão de Deus sobre a minha casa. Eu desfaço, ponto por ponto, cada nó na minha saúde. Todo nó que trouxe doença, dor, cansaço crônico, enfermidades que os médicos não descobrem a causa. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu desato esses nós e libero a cura divina sobre o meu corpo, da cabeça aos pés. Eu desfaço, ponto por ponto, cada nó na minha vida sentimental e familiar. Toda a amarração amorosa, todo nó que me prendeu na solidão, na rejeição, que trouxe contendas para o meu casamento e para a minha família. Seja desfeito agora. Eu libero o amor, a paz e a harmonia de Deus sobre os meus relacionamentos. Eu desfaço, ponto por ponto, cada nó na minha mente e nas minhas emoções. Todo nó que trouxe confusão, depressão, ansiedade, medo, pensamentos de derrota, eu ordeno que seja desfeito agora. Eu recebo a mente de Cristo, uma mente sã, focada, cheia de paz e de clareza. Todo ciclo repetitivo na minha vida, eu declaro que o seu poder está quebrado e desfeito. O circuito está aberto. Eu saio do cativeiro do tempo e entro no tempo de Deus, o kairós de Deus para a minha vida. Todo atraso é cancelado. Eu declaro que estou livre, totalmente livre em nome de Jesus. Amém e amém. Respire fundo, meu amigo. Sinta a leveza do Espírito. O que acabamos de fazer foi um ato profético de libertação. Os céus se moveram ao som da sua declaração de fé. Mas a guerra não termina aqui. Agora você precisa manter a sua posição de vitória. E para selar o que fizemos hoje, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Eu quero que você use os comentários abaixo como um altar de declaração. Escreva esta frase de vitória com toda a sua convicção. Todo nó está desfeito e eu estou livre em Cristo. Quando você escreve e declara isso publicamente, não é apenas para gerar engajamento. É um ato espiritual. Você está notificando o mundo espiritual que você tomou posse da sua liberdade. Você está dizendo ao inimigo, eu sei quem eu sou, eu sei a autoridade que eu tenho, e a sua obra na minha vida acabou. Escreva isso agora, eu vou esperar. Assim eu saberei que você está com a guarda levantada e atento. Use também este espaço de comentários para edificar a nossa comunidade. Se você teve uma experiência, um testemunho, ou se o Espírito Santo te deu uma palavra de força, compartilhe. Seja a luz na vida de um irmão ou irmã que pode estar lendo os comentários precisando de esperança. Vamos lutar juntos, como um exército. Se este ensinamento profundo te fortaleceu e abriu os seus olhos, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos diários de batalha espiritual. E por favor, compartilhe este vídeo. Envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando lutas e precisam desta libertação. Seja um canal de bênção. Lembre-se sempre, você não foi chamado para viver amarrado, mas para reinar em vida através de Cristo Jesus. A obra foi desfeita. Agora caminhe na sua liberdade. Fique firme, fique forte. A sua vitória está decretada.